Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente. Não vou convidar os irmãos para estarem se colocando de pé. Porque antes de eu dar início à palavra, eu quero fazer menção de um versículo que antecede a mensagem. Encontra-se na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 11, e do versículo 10, e o versículo 11 é apenas a parte B. Diz assim: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Parte B, versículo 11. Para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Antes de eu entrar na palavra, eu quero fazer um agradecimento. Quero agradecer a Deus pelo chamado que o Senhor me deu, e de uma maneira tão maravilhosa, o Senhor trabalhou na minha vida até este momento, e me dando esta oportunidade de que o Senhor viesse testificar no coração do nosso pastor o chamado, confirmando assim a obra que o Senhor, há anos o Senhor vem falando: eu tenho uma obra, prepara, vem tempo de obra, eu esperando no Senhor, procurando me preparar, procurando direção para me preparar. Eu creio que esse tempo chegou. Minha gratidão a Deus pelas suas promessas. Minha gratidão a Deus por ter sido fiel para cumpri-las. Minha gratidão ao pastor, que a quem o Senhor levantou para ser um instrumento de Deus, para trazer à existência este ministério. E também a igreja, que de uma maneira tão carinhosa, que de uma maneira de um apoio tão grande, confirmou. E eu quero dizer a vocês que, assim conforme diz a palavra do Senhor, apóstolo Pedro ensinando, servir uns aos outros. Nós não recebemos ministérios para reinar sobre ninguém, para ser melhor do que ninguém. O ministério chega nas nossas vidas para servir, para servirmos ao reino de Deus, e servimos ao reino de Deus através da igreja. Então entenda que o Senhor me levantou para te servir juntamente com todos os outros a que o Senhor tem levantado neste ministério. Eu quero agradecer a Deus, cada um de vocês que com alegria me elegeram, encheram o meu coração de amor, e que esse amor de Deus reine sobre nós, e que grandes coisas Deus vai fazer neste lugar. Amém. Na sexta-feira, nós tivemos aqui a oração da Sociedade de Mulheres. E a Cristiane trouxe um versículo que eu estarei lendo agora, e este sim é o tema da nossa mensagem, que se encontra também na carta de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Diz assim: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. E a Cristiane trouxe uma breve meditação nessa palavra, e eu voltei para minha casa com aquela mensagem ardendo dentro do meu coração. E ao orar, ao colocar diante do Senhor essa meditação, o Senhor me entregou a palavra que eu passo agora a compartilhar com a igreja. Pedro, ele envia carta aos judeus convertidos que moram em regiões como Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia.
são judeus que foram espalhados por essas regiões para fora de Israel, devido principalmente a guerras que sobrevieram a Israel, invasões, derrotas militares, fatores como perseguição e dificuldades econômicas também. E muitos destes judeus se converteram e se tornaram cristãos. E eles recebem dos apóstolos cartas. E aqui Pedro está enviando cartas aos irmãos e judeus convertidos em várias regiões fora de Israel, trazendo orientação, trazendo fortalecimento para a caminhada na fé. O versículo que nós lemos, versículo 8, Pedro está falando com os jovens. Se você abriu a sua Bíblia, você vai ver um subtítulo antes do versículo 5 que vai dizer vários conselhos, votos, saudações finais e bênção. Ele vem e fala, rogo igualmente aos jovens. Anteriormente, ele já tinha falado, trazendo aconselhamento para homens, para mulheres, para os ministros. E ele encerra a sua carta falando aos jovens. E este não é apenas um aconselhamento que ele traz aos jovens, mas ele traz também uma advertência. Sede sóbrios e vigilantes. De uma forma figurada, ele coloca o diabo como um leão. E aqui, Satanás é colocado como um predador que ronda a sua presa. Ele continua, o diabo, vosso adversário, anda em derredor. Anda em volta, cercando. Então, eu quero pontuar aqui, junto com a igreja, alguns predadores que agem na água, na terra e no ar. A sua astúcia e estratégia de caça. Eu vou começar pela água. As orcas são baleias inteligentes e sistematicamente organizadas. Elas atacam em grupo e têm um convívio semelhante ao de família e se protegem mutuamente. Ao identificar uma presa, elas desenvolvem complexas táticas de ataque, encurralando e fazendo ondas para derrubar focas que estão em cima de blocos de gelo. Elas têm uma forma de ataque alternado. Quando uma cansa, ela recua e vem outra. Quando ela cansa, recua e vem outra. Elas vão numa fila. E enquanto elas descansam para o próximo ataque, a presa não está tendo tempo nenhum para descansar, para refazer, para encontrar uma forma de reagir. Elas fazem as suas investidas e juntas enfraquecem, cansam e acuam a sua presa até vencê-la por completo. Elas não vão embora enquanto não consumarem o ataque. Nós temos nas águas também o tubarão. Ele é um animal solitário. Ele é um predador do topo e ataca sozinho. Também tem a sua estratégia. Ele chega silenciosamente. Ele dá uma mordida poderosa, recua e deixa sua presa enfraquecer-se pela perda do sangue. Nós vamos ter no ar as águias. São consideradas as maiores predadoras do céu.
no ar, nenhuma outra ave a superam em força, tamanho e técnica. Seu ataque é em voo silencioso e ela chega de surpresa e com precisão. Na terra, nós vamos pontuar aqui a cobra jiboia. Ela tem uma forma de ataque muito específico, diferente dos animais que nós acabamos de citar. Ela escolhe lugares úmidos e de muita vegetação e ela fica camuflada. E ali, oculta, ela se coloca em posição de bote. Ao ver uma presa, ela espera e acompanha imóvel cada movimento da sua presa. Na maioria das vezes, quando a presa vê a jiboia, geralmente ela já está perto demais. E é tão aterrorizante para os animais que se deparam com ela já em posição de bote, que alguns ficam completamente paralisados. O que acabou por criar uma lenda de que as cobras hipnotizam. Mas, na verdade, isso não é comprovado cientificamente. Na verdade, é um pânico que paralisa sua presa tempo suficiente para que ela venha concluir o seu ataque. Ela não corre atrás da sua presa. Ela apenas espera o momento exato de atacar. Mas aqui Pedro faz menção a leão. Então, nós vamos ver a tática do bando de leões para atacar. Geralmente, são as fêmeas que empreendem a caça e em grupo. Isso requer muita comunicação e coordenação. Elas localizam a presa, avaliam seus pontos fracos, a cercam. Se necessário, por horas. Elas apenas ficam por ali. Andam em volta. Ficam por perto até o momento certo para dar o início à perseguição. E quando elas empreendem na corrida em direção àquela presa, dificilmente essa presa conseguirá escapar. Irmãos, eu trouxe aqui alguns exemplos de alguns animais que dominam com suas estratégias de caça os ambientes que vivem, que são a água, o ar e a terra. Criaturas que não são dotadas da inteligência e da sabedoria humana, mas que, pelos seus instintos naturais, e são absurdamente capazes de desenvolver estratégias para subjugar e vencer um adversário. No versículo que lemos, temos uma advertência sobre uma realidade constante em nossa vida. Está ao nosso derredor um caçador feroz e ferido. E assim, irmãos, ele fica ao derredor, estudando as nossas fraquezas. Não é essa a tática do leão? Ele fica estudando as fraquezas, ele fica avaliando como romper a distância, porque ele sabe que o que ele precisa é chegar perto o suficiente para empreender o ataque final. Ele não vai iniciar uma investida em que ele não tenha certeza que ele vai alcançar
caçar a vítima, né? A presa que ele está rondando. E no caso, irmãos, observado aqui pelo apóstolo Pedro, essa presa somos nós. Essa presa é você. Essa presa sou eu. Perceba que tem uma tática em comum em todos os animais que eu trouxe como exemplo aqui. Eles agem em silêncio. O silêncio é a principal estratégia. Nós temos um pescador aqui, né? Dá para pescar fazendo barulho? Bom, não sei se isso também é uma lenda. Se for, me corrija, mas existe essa lenda de que o silêncio é importante para se fazer uma pesca. Então, irmãos, perceba que o nosso adversário, uma das táticas dele é o silêncio. Ele não vai fazer barulho. Ele não quer que você e eu, que nós venhamos a perceber que ele está ali. E assim, irmãos, nesse silêncio, cabe a nós termos a nossa mente espiritual, cabe a nós termos uma intimidade com Deus, para sermos pelo Espírito Santo advertidos, para quando o nosso inimigo estiver ao nosso derredor. Por quê? Ele não faz barulho, mas ele causa barulho. Aleluia. Assim como as orcas que provocam ondas para poder fazer com que a foca deslize do bloco de gelo e caia. As ondas em nossa realidade são as muitas situações que nos sobrevêm para nos fazer cair. Cair do desânimo. Cair da rocha, que é Cristo. Isso vai nos enfraquecer a fé, vai nos paralisar e parar a nossa caminhada cristã. Então, irmãos, perceba que a primeira coisa que você precisa fazer uma leitura com olhos espirituais e não naturais do barulho que está acontecendo à sua volta. Se esse barulho é santo ou se tem predador mandando coisas para te derrubar. Aleluia. Porque quando o leão consegue, a primeira coisa que ele faz é isolar a sua presa. É tirar ela da manada onde ela está, do grupo onde ela está, a primeira coisa. Ele vai cercando ela, a presa fica com medo, não sabe para onde que vai ficando para cá, olha para cá, tem um leão aqui, olha para cá, tem outra cá, e ela começa a se isolar. Entende a importância da sua convivência na sua comunidade de fé? Entende como você precisa estar junto? Entende como o Senhor nos levantou para cuidarmos, protegermos e amarmos uns aos outros? Orarmos uns pelos outros. Porque se você ficar isolado, se você ficar sozinho, no meio da tribulação, vem as dúvidas. E você vai se tornando presa cada vez mais ao alcance de um ataque. Mas existe uma escolha: lutar. E o Senhor nos capacita para lutar. Nós não estamos vulneráveis a um predador sem recursos. O Senhor nos dá os recursos. Amém. E agora eu passo a falar dos recursos que o Senhor dá a mim e a você para lutarmos guerras espirituais. Aleluia! Para isso,
E diz assim: revestido de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Tem a armadura do céu para você. Glória a Deus. Você sozinho, você não pode, mas com Cristo, na comunhão dos santos e revestido da armadura, você vai vencer para a glória do nome de Jesus. Amém. Aleluia! Você não está sozinho. Você não está desamparado. Não, não. O seu inimigo vai perder esta guerra em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Anote aí algumas táticas para vencer a guerra espiritual. Você não precisa acompanhar os versículos, eu vou citar porque eles vão vir em uma sequência bem rápida. Ouça e guarde no seu coração. Fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Versículo 10 do mesmo capítulo. Todos os versículos que eu vou ler estão inseridos neste mesmo capítulo 6 de Efésios. Quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Recebe força. Recebe força do Senhor nesta noite. Recebe força para vencer. Recebe força para estar de pé. Recebe força para permanecer caminhando e resistindo em nome de Jesus. A Bíblia nos deixa claro que é o Senhor quem vence. Isso é muito importante. Irmãos, nós não temos de nós mesmos força nem estratégia nenhuma. É o Senhor quem vence por nós. Porém, tem um detalhe. Somos nós que precisamos nos posicionar. A onda está caindo lá no cima do seu gelinho. O gelo está baqueando para o lado. Você vai, equilíbrio aqui. O água vem de cá, você vem. O que nós podemos é nos posicionar. Você está entendendo o que o Senhor está te falando nessa noite? A estratégia está aqui, é a palavra, irmãos. É dentro da palavra. Você precisa se posicionar como mulher de Deus, como homem de Deus, se fortalecendo nos momentos da dificuldade. Porque nos momentos bons, irmãos, a gente está fortalecido. A necessidade de estar preparado é na dificuldade. Então, nesta noite, que o Senhor derrame sobre a sua vida força e poder do céu. Aleluia! No versículo 14, nós vamos ter 3 menções. E eu começo agora a falar. Estar firmes. Estai, pois, firmes. Firmes em quê? Em Cristo. Na fé, na comunhão, na obediência a Deus e a sua palavra. Este é o Cristo que o Senhor está nos ensinando. Esta é a rocha que nós precisamos estar firmes. Firmes na fé, firmes em Cristo, firmes na comunhão, firmes na obediência a Deus e a sua palavra. Esta é mais uma armadura. Esta é mais uma parte da sua armadura. Lombos cingidos com a verdade. Cingindo-vos com verdade. O que é cingir? Cingir é cobrir. É você pegar a verdade que é
escondidinha ali em Cristo. Aleluia. Nós temos um lugar de descanso em meio às tribulações. Nós temos um lugar em que nós podemos nos ocultar. Deixa Cristo na frente. Aleluia. A verdade é Cristo. A verdade é a palavra de Deus. Como você vai se sentir com a verdade? Lendo a Bíblia, conhecendo os seus ensinamentos, vivendo os seus ensinamentos, porque não adianta apenas ler e conhecer, é necessário viver de acordo com a sua instrução. Couraça da justiça, vestindo-vos da couraça da justiça. Jesus é a nossa justiça. Nele fomos justificados diante de Deus, perdoados os nossos muitos pecados e aceitos como filhos e filhas de Deus. Eu quero te convidar, irmão, irmã, esse momento não nos define. Nós precisamos viver essa realidade. Nós somos filhos de Deus, nós somos filhos de Deus. Nós temos que levantar da nossa cama, irmãos, lembrando que nós somos filhos de Deus. Viva essa identidade. Você levanta da sua cama todo dia, você sabe quem é filho. Você sabe quem é a sua mãe. Você sabe quem é o seu pai. Você precisa ter firme dentro de você a sua identidade de filho espiritual de Deus. E se levantar cada manhã com ousadia, sabendo que o Senhor é contigo. Então você caminhar debaixo da sua palavra. É debaixo da palavra. Então você levanta da sua cama e pensa assim: eu preciso guardar a palavra. Eu preciso viver a palavra. Senhor, guarda os meus lábios. Senhor, guarda a minha mente. Senhor, guarda os meus olhos. Senhor, guarda os meus ouvidos. Senhor, me reveste de ti. Aleluia. 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 Eu quero que amanhã, quando você se levantar, você lembre dessa palavra. Aleluia. E declare: eu sou uma filha de Deus. Eu sou um filho de Deus. Amém. O seu dia vai começar diferente, para a glória do nome de Jesus. Versículos 15: pés calçados. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Vá somente onde a palavra de Deus te autoriza a ir. Aleluia. Respeite os limites da obediência, porque foi exatamente esta linha que Lúcifer cruzou e agora ele está lá, do lado de fora do terreno santo de Deus. Ele está exatamente no campo da desobediência. E lá, neste lugar, ele está aguardando, ansiosamente, rugindo, esperando por quem entrar nesse terreno. Irmão, isso é muito sério. Irmãos, na hora que o Senhor me entregou isso aqui, eu parei 5 minutos. Eu falei: Senhor, tem misericórdia. Sabe por quê? Porque eu já entrei nesse terreno. Eu já cruzei a linha da obediência. Irmãos, eu paguei um preço. Eu vivo as consequências disso até hoje. Então, quem nos fala aqui é alguém que conhece. Agora, sabe qual que é o mais interessante? Eu cruzei essa linha rindo, brincando, alegre, achando que estava tudo bem. Eu não tive os meus ouvidos sensíveis. Eu não estava com a mente cativa de Cristo. Eu não deixei que o Espírito Santo mostrasse que aqueles barulhos estavam me empurrando para fora da linha onde cruzar
Agora eu vou falar para vocês. Eu cruzei essa linha rindo, brincando, feliz da vida. Voltei chorando. E assim, irmãos queridos, o Senhor nos dá nesta palavra uma advertência que eu quero que você escreva na tábua do seu coração. Qualquer coisa que você for fazer, você olha, Senhor, eu ainda estou dentro do terreno santo, não me deixe sair do terreno que é santo. Sabe por que isso acontece? Por que muitas das vezes a gente não percebe que o inimigo está agindo para minar a nossa vida espiritual? Porque nós somos seres naturais, vivendo lutas, dificuldades naturais dessa vida, e não há muito boleto para pagar. A enfermidade, problemas familiares, mais problemas. E estas coisas são as principais que nublam a nossa mente e nos faz esquecer que nós somos também seres espirituais inseridos em uma realidade que nós precisamos igualmente nos preparar para lidar todos os dias. Porque todos os dias, quando nós levantamos a nossa cama, nós nos levantamos e nos preparamos para esse dia. Você não levanta da cama e sai pouco, você se prepara. Entende esse mistério? Você precisa se preparar, porque você não está levantando só no mundo natural, não. Quando você levanta, você está dentro de um terreno espiritual também. Então, queridos irmãos e queridos irmãos, use as armas que Deus nos dá. E temos também o escudo da fé, versículo 16, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dados inflamados do maligno. A fé vai na frente. A nossa fé, irmãos, ela é externa em quem acreditamos. A fé apresenta Cristo diante de nós. Glória a Deus. Capacete da salvação, versículo 17. Tomai também o capacete da salvação. Isso, irmãos, é sobre gerenciar os pensamentos, o que buscamos aprender, o que tem ocupado a nossa mente. A oração. Versículo 18. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo, no Espírito. Você entende aqui que ele está falando para nós, que essa instrução dos jovens se aplica para nós hoje, que é para aplicar no nosso dia a dia. Porque onde você estiver, você vai estar orando no Espírito, para você estar sendo instruído a cada momento pelo Espírito. É assim que nós aplicamos a palavra de Deus na nossa vida diária. Esse é o único recurso que nos conecta ao céu, a oração. Irmãos, é a oração. Quando oramos, estamos na plenitude da nossa conexão corpo-espírito. Corpo preparado para o mundo natural, espírito preparado para o mundo espiritual. Quando oramos, não saímos do mundo natural, mas entramos no mundo espiritual. Nós acessamos o mundo espiritual, onde Cristo reina soberano. Aleluia! Aleluia! Você pode glorificar o Senhor por isso? Pedro fala isso no seu capítulo 3, versículo 22. Ele fala sobre Jesus, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados
potestades e poderes. Ele detém poder e autoridade sobre todos os anjos, todas as potestades, todos os poderes, todos os leões que estão à espreita para tentá-los abocanhar. Ele tem autoridade. E quando você pensa, Senhor, me guarda, Senhor, me livra, é Ele que entra e põe em retirada. Aleluia! E mas é necessário entender que tem processos que a gente vai precisar passar. Isso não quer dizer que você vai orar, às vezes, por uma vida no mesmo minuto. Mas quando o Senhor não resolver no mesmo minuto, Ele vai estar passando com você por aquilo ali. Não é o inimigo, não. É o Senhor. É uma experiência dele para contigo. E no final desse negócio, vai ter testemunho. Aleluia! Aleluia! Glórias a Deus. E assim, irmãos, através da oração nós somos restaurados, fortalecidos, curados, direcionados, cuidados por Deus. Salmo 34, 7 diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que Ele temem. Se você observar, que Ele fala que em redor tem leão, mas ao nosso redor tem anjo do Senhor enviado para nos guardar. Deus nos dá o recurso e as estratégias. Então, permaneça em território seguro. Permaneça no reino de Deus. Permaneça vivendo debaixo da vontade de Deus. Esta mensagem nos traz uma advertência, um chamado a estarmos atentos, fortes e preparados diante do ataque das trevas. Lembrando sempre que Cristo já venceu na cruz. As trevas, Satanás e seus demônios já foram vencidos na cruz. E com Cristo nós podemos vencer também. Aleluia. Essa é a palavra que o Senhor me deu para trazer para nós, igreja, nesta noite. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. E assim eu agradeço. Amém.